Imagina o seguinte: você está dirigindo sozinho numa estrada vazia à noite. Não tem nenhum carro na sua frente, também nenhum carro atrás. Seu rádio está ligado, mas de repente não pega mais nada. Só chiado. Então você vê no acostamento uma figura de branco. É uma mulher, sozinha. Ela acena para você pedindo carona. Você para, ela entra, agradece, sorri e fica ali em silêncio. Você segue com o carro, dirige um pouco mais. Depois de alguns minutos, você olha para o banco do seu lado e não tem ninguém. O banco está vazio. Me contaram que essa figura é conhecida como a Mulher de Branco ou a Noiva da Estrada, e que ela pode aparecer a qualquer momento para quem dirige à noite pelas estradas do Brasil. E talvez agora você tenha pensado: mas comigo isso jamais aconteceria, porque eu nunca ia dar carona para uma pessoa no meio da estrada, ainda mais à noite. É? Pois fica comigo até o final desse episódio, que eu vou te mostrar que não depende só de você. Mas antes de mais nada, eu sou Camila Domênico e você está no Me Contaram, seu canal para ouvir sobre lendas urbanas, mistérios e outras histórias do sobrenatural. E já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, quando a gente fala da Mulher de Branco, a teoria mais forte é a de uma jovem que estava a caminho do seu próprio casamento e sofreu um acidente de carro que teria sido fatal. Então você imagina a cena, né? Ela indo para o casamento de carro, aquele vestido lindo, impecável, buquezinho de flores na mão, coração, né, ansioso, acelerado. No meio do caminho, um acidente. Então é como se a vida dela tivesse acabado ali naquela estrada, mas a vontade de chegar no altar tivesse ficado presa aqui nesse mundo. Então, quer dizer, ela não aparece para assustar ninguém. Ela aparece porque ela ainda está esperando para ir para o altar. Ela ainda quer, ouvir o sim, falar o sim que ela não pôde falar. Em algumas regiões do Brasil, dizem que ela teria sido abandonada no altar. Então, entrou em desespero e teria acabado morrendo de tristeza ou tirado a própria vida. Vestida de noiva. E agora ela busca por vingança contra homens que dirigem sozinhos à noite. Então essa é uma versão em que a noiva da estrada é mais vingativa. E tem também a versão que fala de uma moça que morreu tentando salvar alguém na estrada. E aí, nesse caso, ela também aparece não para assustar, mas para alertar, para forçar o motorista a reduzir a velocidade antes de uma curva perigosa. Eu gostei dessa versão, acho que ela funciona tipo como um aviso, né, vindo do além. Ela está ali para ajudar os motoristas a não sofrerem acidente. E agora falando sobre relatos relacionados à noiva da estrada, existem muitos relatos da BR-116 no trecho entre São Paulo e Curitiba. Muitos caminhoneiros relatam terem visto essa moça vestida de branco, pedindo carona, e se você der uma carona para ela vai entrar no carro, depois você vai olhar para o lado e ela vai ter sumido. Já na rodovia dos Tamoios, os relatos são de uma moça de branco que não pede carona. Ela só fica ali parada em algum ponto da estrada e dizem que aquele ponto teria sido o lugar onde uma jovem morreu também a caminho do próprio casamento. E tem também a versão, a aparição da BR-040 no trecho entre Juiz de Fora e Petrópolis. Ali tem o relato de uma moça que pediu carona, ela pede carona e pede para descer em um ponto específico. Um pouquinho antes do caminhoneiro parar, né, antes de chegar nesse ponto, a moça desaparece do carro, né, daquele mesmo jeito. Ele olha para o lado, não tem mais ninguém ali, ou olha para o banco de trás e não tem mais ninguém ali. E logo depois o motorista se dá conta de que aquele ponto onde ela tinha pedido para descer era um cemitério. Agora, tem também relatos
em que a noiva da estrada, ou a mulher de branco, simplesmente aparece no banco de trás do carro, sem que a pessoa pare para dar carona. É isso mesmo. Lembra que eu falei que não depende só de você dar carona para ela ou não? Você tá lá, né? A pessoa tá lá dirigindo sozinha, de repente olha pelo retrovisor e uma mulher tá no banco de trás olhando para ela. E logo depois que ela é vista, ela desaparece. Eu acho que essa é a versão da noiva da estrada que quer se vingar dos homens e quer causar um acidente. Porque se você passa por isso, pelo amor de Deus, a pessoa não consegue dirigir mais, ela não consegue voltar ao normal tão rápido. Imagina o susto. Você já viu a mulher de branco na estrada? Você conhece alguém que viu? Deixa teu comentário se você já cruzou com ela, se você já ouviu falar dessa história na família, entre os amigos. Deixa teu comentário que eu vou adorar saber. Olha, eu posso dizer que eu já vi o homem de branco na estrada, ou pelo menos eu acho que era. O homem de branco é uma lenda que existe, mas é muito menos conhecida do que a mulher de branco. Mas muito parecida também. É um homem que pede carona e desaparece. Ele às vezes fica só andando no acostamento ali, né? Fica parado em algum ponto, enfim. Comigo aconteceu o seguinte, isso faz muitos anos. Eu estava viajando com uns amigos, estava no banco da frente, né, no carona, já tinha anoitecido e tal, a gente estava ali aqui no interior de São Paulo, e de repente eu vejo no acostamento um homem todo de branco, caminhando, de terno. Eu não me lembro se era um terno ou se era tipo um sobretudo, alguma coisa assim, mas era uma roupa, assim, tinha essa parte cobrindo, né, tipo uma jaqueta assim cobrindo. E aquele homem todo de branco, à noite, parecia que aquele homem brilhava, né? Ele não estava só vestido de branco. Ele parecia que tinha uma aura em volta, assim. E aquilo era brilhante. Não sei, né, se é só porque justamente estava à noite, é uma roupa branca, tem o farol do carro. Mas aquela figura estava muito esquisita, porque uma pessoa andando sozinha na estrada já é esquisita. Uma pessoa toda de branco e ainda mais de terno, se for um sobretudo ainda, como eu falei que eu não me lembro, mais difícil ainda, né? Usar um sobretudo no Brasil. Mas enfim, eu fiquei em silêncio, pensei, bom, não vou falar nada, né? Não quero alarmar ninguém, achei que só eu tivesse visto. Fiquei em silêncio, a gente passou o cara e tal. O meu amigo, de repente, vira pra mim, um pouquinho tempo depois, assim, vira pra mim e fala assim, você viu aquilo? Aí eu falei, o homem de branco? Ele falou, meu, o que foi aquilo? Aquele cara é um espírito. Eu falei, meu, eu também acho que é, mas eu fiquei quieta, né? Aí a gente tava com duas amigas do banco de trás, nem falamos nada, elas não perceberam, pra não alarmar ninguém, sei lá, né? Mas seguimos viagem. Mas eu nunca mais esqueci dessa figura, porque foi realmente muito marcante. E foi muito marcante essa coisa de ele brilhar, de ele não estar só de branco. Mas enfim, o que era aquilo? Não sei. Era um espírito? Era apenas uma pessoa? Era real? Não era? Enfim, eu não tenho como saber. Mas foi estranho e não parecia uma coisa normal. Apenas uma pessoa de carne e osso. Não parecia. E olha que essa nem é uma história que me contaram, hein? Essa eu posso dizer que eu vivi de verdade. Da mesma forma, não dá para saber se a noiva da estrada é real ou não. É claro que céticos vão dizer que a pessoa é influenciada por outros relatos e acaba vendo coisas, né? Que o cérebro cria imagens, porque de repente a pessoa está lá dirigindo, cansada, está tensa, porque está no volante. Coisas desse tipo, os mais céticos vão falar. Mas como que a gente explica as dezenas, provavelmente centenas de relatos ligados a essa mesma figura? Nas mesmas estradas, né, em pontos parecidos, né, em trechos parecidos da estrada. A gente não tem como explicar, mas, como sempre, fica o mistério. E você, o que você acha de tudo isso? Você acha que é uma assombração, a mulher de branco? Esse cara que eu vi, você acha que era uma assombração? É produto da nossa mente? Deixa aqui nos comentários. E se você quer ter a sua história sobrenatural contada aqui no canal, manda o seu relato para o mecontarompodcast@gmail.com e eu vou contar essa história aqui. Lembra de curtir esse vídeo, se inscreve no canal,
porque aqui tem vídeo toda semana. Então, na semana que vem eu volto com mais histórias que me contaram. Até lá, tchau, tchau!